O tema que eu separei para hoje é salvação. Nós temos diversas denominações com diversas doutrinas acerca da salvação. Muita gente acredita que a salvação ocorre por uma forma, outras pessoas acreditam que a salvação ocorre por outra forma. Muitas pessoas acreditam que depois de salvo é possível perder a salvação, outras pessoas acreditam que não. Porém, como eu costumo dizer, a verdade é uma só. Você não pode ter todas as pessoas com a razão, você não pode ter todas as pessoas dizendo a verdade, porque a verdade é uma só. Jesus disse assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, baseados nisso, nós vamos ver o que a palavra de Deus nos diz acerca da salvação. Para começar, por que precisamos de salvação? Muita gente que não acredita em Deus, muita gente, principalmente que se considera boa, não entende o porquê nós precisamos ser salvos. Muita gente diz assim: olha, eu não prejudico ninguém, eu ajudo as pessoas, eu faço caridade, eu pago as minhas contas em dia, então por que eu preciso ser salvo? Eu tenho certeza que Deus se alegra de mim, eu tenho certeza que Deus se alegra da minha conduta, e por essa razão eu tenho certeza que eu vou para o céu. Mas o que a Bíblia nos deixa claro, primeiramente, é que o céu, ele não é para pessoas boazinhas. O céu não é para pessoas perfeitas, para pessoas que são boas. Não, o céu é para crentes. O céu é para arrependidos, para pessoas que entendem que precisam ser salvas. Vamos entender então por que nós precisamos ser salvos. Em Romanos, no capítulo 3, a partir do verso 10, diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Aquele que se considera bom já está desarmado. Por quê? Porque a Bíblia diz claramente: não há nenhum justo, não há nenhum sequer que faça o bem. Não há ninguém. Romanos capítulo 3, no verso 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E Colossenses capítulo 1, versículo 21, diz claramente: antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos de Deus por causa de suas obras. Nós já nascemos separados de Deus, nós já nascemos afastados de Deus. Mas por que isso acontece? Romanos capítulo 5, a partir do verso 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, no versículo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. O apóstolo Paulo se refere aqui a Adão. A Bíblia diz que através desse ato, através desse momento, o pecado entrou no mundo, trouxe morte para todos os homens e condenou todos os homens. Ponto. Então, por que nós precisamos ser salvos? Porque todos já nascemos condenados. Todos já nascemos separados de Deus. Todos já nascemos afastados de Deus. Então não adianta eu achar
que por eu ser uma pessoa boa, por eu pagar os meus impostos em dia, por eu ajudar o meu próximo, isso não vai me reconciliar com Deus. Isso não vai tirar a condenação que já existe sobre mim. Então, irmãos, o que nós devemos fazer para sermos salvos? O que nós podemos fazer para escaparmos desta condenação? A única coisa que nós podemos fazer e a única coisa que nós devemos fazer para escapar desta condenação é crer no Salvador, é crer em Jesus Cristo. João, capítulo 3, versículo 36, diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João capítulo 5, no versículo 24: eu lhes garanto, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João capítulo 6, no verso 47: na verdade, lhes digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Até agora, esses 3 versículos que eu li foram ditos pelo próprio Salvador, pelo próprio Jesus Cristo. Atos capítulo 16, a partir do verso 29, diz assim: o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e a sua casa. E em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Irmãos, a Bíblia nos diz claramente que a única forma de ter acesso à salvação, a única forma de garantir a sua salvação, a única regra para se obter a salvação é crer em Jesus Cristo. Só isso, mais nada. A única condição é essa: você precisa crer em Jesus. Além da fé, é necessário também alguma obra ou algum esforço humano ou alguma intervenção humana para se obter a salvação? Não, de forma nenhuma. Por quê? Porque o mérito da salvação é único e exclusivamente de Deus. O ser humano, ele não tem participação alguma na salvação. O ser humano, ele não tem mérito nenhum na salvação. Vamos entender por quê. João, no capítulo 3, no verso 17, diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Deus enviou o seu Filho para que o mundo fosse salvo. Aí eu pergunto: algum homem enviou o seu próprio Filho para que o mundo fosse salvo? Algum de vocês que nos assiste, que nos acompanha, enviou o teu filho para morrer inocentemente no lugar de quem quer que seja? Não, né? Quem fez isso? Deus. Somente Deus fez isso. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 8: porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha só, Deus deixa claro que nós somos salvos pela graça. Graça
como talvez vocês saibam, significa favor imerecido. É algo que nós recebemos sem merecer. É algo que nós recebemos sem termos pago por aquilo ou sem termos feito qualquer esforço por aquilo. É algo que vem completamente de graça. É um favor imerecido. E aí a Bíblia nos diz que nós somos salvos pela graça. E essa graça, ela acontece através da fé, ou seja, como nós vimos aqui anteriormente, a fé em Jesus Cristo. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Repito, o mérito da salvação é única e exclusivamente de Deus. Foi Ele quem enviou o Filho dele para morrer inocentemente no nosso lugar. Foi Ele que fez isso, a atitude partiu dele. O mérito é dele. Portanto, nós somos salvos única e exclusivamente pela graça. E qualquer obra que a gente faça não tem interferência. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Deus não vai permitir que alguém chegue diante dele e diga assim: eu fui salvo graças ao meu esforço. Eu fui salvo graças à minha caridade. Eu fui salvo porque eu socorri o necessitado. Não vai acontecer dessa forma. É por isso que no livro de Apocalipse, no capítulo 7, a partir do verso 9, a palavra diz assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Quem escreveu isso foi o apóstolo João, na visão que ele teve, na revelação que ele teve, registrado no livro de Apocalipse. E aí todos aqueles que estavam ali diante do trono clamavam em alta voz, reconhecendo: a salvação pertence a Deus e ao seu Cordeiro. Portanto, a salvação não compete ao homem, não requer esforço humano. A única parte que nos compete é crer no Cordeiro de Deus, é crer naquele que tira o pecado do mundo, crer naquele que é o caminho, crer naquele que é a vida. Essa é a vontade de Deus, esse é o plano de Deus. Ele enviou o Filho dele para que através do Filho dele o mundo fosse salvo. E aí nós temos acesso a essa salvação através da fé, que também é concedida por Deus. Porque a fé, ela não é algo que brota em nós, ela não é algo que nós temos por nós mesmos. Não, a fé, ela é um dom de Deus. Deus nos concede a fé para que através dessa fé nós tenhamos acesso à salvação. Eu separei aqui, irmãos, alguns exemplos de pessoas que foram salvas exclusivamente pela fé, conforme dito pelo próprio Jesus Cristo. E isso para quê? Para que eu separei esses exemplos? Para que não reste dúvida, para que você não veja pessoas dizendo assim: olha, mas para você ser salvo, você tem que fazer isso, você tem que obedecer à lei, você tem que fazer tal sacrifício, você tem que dizimar assim, você tem que ser batizado na igreja tal, você tem que guardar este dia, você tem que se abster desse tipo de alimento. Se você não fizer nada disso, você então não está salvo. Então eu separei aqui alguns exemplos de pessoas que foram salvas exclusivamente pela fé, conforme afirmado pelo próprio Jesus Cristo. Portanto, duvidar disso não é duvidar do que eu estou falando. Duvidar disso é duvidar do próprio Deus. É duvidar da própria palavra de Deus. Mateus, no capítulo 9, a partir do verso 20. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Chegou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus, a viu e disse:
ânimo, filha, a sua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Lucas, capítulo 7, a partir do verso 50. Jesus disse à mulher: sua fé te salvou, vá em paz. Lucas, capítulo 17, no verso 18. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé te salvou. Lucas, capítulo 8, no verso 48. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Lucas, capítulo 23, a partir do verso 42. Então ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje ainda você estará comigo no paraíso. Irmãos, nós vimos aqui alguns exemplos nos quais Jesus afirmou: a tua fé te salvou, a tua fé já te salvou, a tua fé já garantiu o teu lugar no céu. Jesus não disse assim: olha, a tua fé, ela pode te salvar, porém a partir de agora é necessário que você guarde o sábado, porém a partir de agora é necessário que você procure a igreja tal e seja batizado lá, porém a partir de agora você não deve cometer mais nenhum pecado. Jesus não disse nada disso. Jesus disse a todas essas pessoas: a tua fé te salvou, a tua fé já garantiu o teu lugar no céu, a tua fé já reservou para você um lugar na glória. Está feito, já está feito, não depende de mais absolutamente nada. Não, Jesus não disse assim: olha, vai de boas obras, vai de bons frutos para que você garanta a sua salvação. Não, Jesus não disse nada disso. Jesus deixou claro: a tua fé já te salvou. Tem gente que diz assim: olha, mas a salvação não depende dos frutos que eu der. Não, é o contrário. Os frutos que você vai dar é que dependem se você tem a salvação ou não. Se você tem a salvação, você crê em Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, você então dá bons frutos. Ah, mas a salvação não depende das minhas obras? Não, é o contrário. São as tuas obras que dependem da tua salvação. Como nós vimos no início, nós estávamos afastados de Deus. Por quê? Por causa das nossas más obras. Sendo salvo, sendo crente em Jesus Cristo, o pecado te incomoda. Você sendo crente, você não quer mais pecar. O que você quer então? Você quer agradar a Deus, você quer cumprir a vontade de Deus, você quer ajudar o próximo. Portanto, você precisa primeiro ser salvo, para que você dê bons frutos. Você precisa primeiro ser salvo para que as suas obras sejam boas. Você precisa primeiro ser salvo para que você passe a viver conforme a palavra de Deus. Não dá para colocar o carro na frente do boi. Se você acha que você é capaz de dar boas obras ou de dar bons frutos sem ser salvo, então você está dizendo que você não precisa de Jesus. Então você está dizendo que você não precisa ser salvo, porque você é autossuficiente, porque você é bom, porque você é capaz de se salvar. E você não é, meu irmão. Ninguém é. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos precisam da salvação que o Senhor oferece. Amém? Depois de salvos, nós corremos o risco de perder a salvação. Esse ponto é um ponto crítico, é um ponto muito sério. Por quê? Porque eu conheço muita gente, eu já soube de muita gente que sofre por causa do medo de perder a salvação. Muita gente acha, inclusive, que já perdeu a salvação. Tem gente, por exemplo, que mistura as coisas quando
se pensa, por exemplo, na blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão. Então eu blasfemei contra o Espírito Santo, portanto eu perdi a minha salvação. Eu não tenho mais perdão, eu estou condenado. Então, já que eu estou condenado, não tenho o que fazer na igreja. Acabou a minha vida com Deus. Não é assim, irmão. Numa outra oportunidade, a gente vai falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porém, como você mesmo pode ver na sua casa depois, lá no livro de Marcos, está claro o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás a autoria da obra de Deus. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Depois você vê com calma lá na sua casa. Porém, o crente, aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que recebeu o selo do Espírito Santo, ele jamais vai blasfemar contra o Espírito Santo. Jamais! Portanto, essa possibilidade do crente blasfemar contra o Espírito Santo não existe. Não existe. Quem blasfema contra o Espírito Santo é quem não recebeu o Espírito Santo, é quem não conhece Deus, é quem não entregou a vida a Jesus. Ah, mas e todos os meus outros pecados? Irmão, vamos ver agora aqui o que é que Jesus diz. João, capítulo 3, versículo 18. Quem crê em mim não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Primeira garantia que o Senhor nos dá: quem crê não é condenado. Ponto. Ele não diz assim: quem crê e deixa de pecar, quem crê e guarda o sábado, quem crê e vive segundo a lei de Moisés, quem crê e dizima rigorosamente em dia, quem crê e é batizado na igreja A ou na igreja B, não será condenado. Negativo. Quem crê não é condenado. Ponto. Se você crê em Deus, toma posse disso para a tua vida. Se você crê em Deus, você já está salvo. Já está salvo. Você não será condenado. Você já passou da morte para a vida. Ponto. Quem garante isso? Jesus Cristo, não sou eu. Amém? João, no capítulo 5, no verso 24. Eu lhes garanto, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. É Jesus que está dizendo. É o próprio Deus que está falando. Quem crê não será condenado, já passou da morte para a vida, já está com o seu lugar garantido lá. É por isso que ele falou para tanta gente: a tua fé te salvou. É assim. Se você crê, você já está salvo. Se você crê, você não será condenado. João, capítulo 10, a partir do verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém as pode tirar das mãos de meu Pai. Olha aí. Jesus nos garante, mais uma vez, que nós, as suas ovelhas, temos a vida eterna, e que nós jamais pereceremos. Jamais. Sabe o que quer dizer jamais? Jamais é nunca. Você nunca vai perecer. Nunca. Ninguém vai tirar você das mãos de Deus. Ninguém. E Jesus ainda apela, né? Como os homens fazem. Eu vou apelar para a Suprema Corte. Jesus ainda diz assim: olha, e se alguém ainda tentar tirar das minhas mãos, eu chamo meu Pai, que meu Pai é maior que tudo. Ninguém pode tirar das mãos dele. E aí? Quem é que vai tirar você das mãos de Deus? Uma vez que você foi salvo, uma vez que você confessou a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, uma vez que você creu de verdade no teu coração que Ele é o Salvador, quem é que vai poder te tirar das mãos dele?
O diabo? O pecado? Irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. 1 João, capítulo 5, verso 11. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevo estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que vocês têm a vida eterna. Olha o que o apóstolo João registrou. O apóstolo João diz assim: gente, eu estou escrevendo essas coisas para vocês, porque eu estou sabendo que algumas pessoas têm dúvidas. Eu estou sabendo que algumas pessoas acreditam que é possível perder a vida eterna, que é possível perder a salvação. Mas eu estou dizendo para vocês que não. Eu estou escrevendo isso aqui para vocês, para que vocês saibam que vocês já têm a vida eterna. Vocês já têm a vida eterna. É por isso que o próprio apóstolo João, em outro trecho das Escrituras, ele diz assim: escuta, acerca do pecado, vocês não têm que misturar as coisas, vocês não têm que achar que o pecado vai levar vocês para o inferno. Não vai. Vocês são salvos. O pecado, ele vai interferir na tua comunhão com Deus. O pecado, ele vai trazer consequências ruins para a tua vida, mas ele não vai tirar a tua salvação. Irmãos, Jesus prometeu que nós estaremos com Ele novamente. Ele prometeu. João capítulo 6, a partir do verso 53. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha aí. Crer na carne do Senhor e beber o sangue dele, não é, nesse sentido, não é participar da Santa Ceia. O que Jesus está dizendo é crer no sacrifício dele, é recebê-lo como o Cordeiro de Deus. Se você crê, você tem a vida eterna e você será ressuscitado. Jesus prometeu isso, é uma promessa. João capítulo 11, a partir do verso 25. Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? O Senhor, Ele faz essa pergunta: você crê nisso? Tudo é uma questão de fé. E mais uma vez o Senhor nos promete: nós ressuscitaremos, nós estaremos com Ele. João capítulo 16, verso 22. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Olha que coisa. Jesus diz: agora, nesse momento, nessa curta vida que vocês estão vivendo aqui, essa vida terrena, vocês vão chorar um pouco, vai ter um pouco de sofrimento, porém, eu voltarei, estarei com vocês outra vez, vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Irmãos, agora eu pergunto: se o nosso Senhor Jesus, Deus, Senhor e Salvador, nos garantiu que nós não entraremos em condenação, que nós estaremos com Ele, que basta crer para ser salvo, você ainda duvida? Se você duvida, você está dizendo então que Deus é mentiroso. Se Jesus nos disse: aquele que crê, eu ressuscitarei no último dia, se você não crê nisso, você está dizendo que Deus é mentiroso. Você está colocando as palavras de Deus em dúvida. Ah não, mas lá na minha igreja,
a minha igreja diz assim, que se eu não fizer isso, eu não serei salvo. A minha igreja ensina que se eu não for batizado assim, assado, eu não serei salvo. A minha igreja ensina que se eu não guardar a lei de Moisés, eu não serei salvo. Não importa o que a tua igreja ensina. O que importa é o que a palavra diz. O que a palavra diz claramente é que basta crer para ser salvo. E ponto. Se você crê, você participa da promessa de Jesus. Jesus nos prometeu que nós estaremos com Ele novamente. Se você não crê nisso, Deus é mentiroso. Porém, olha o que a Bíblia diz. Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Deus não deixa de cumprir absolutamente nenhuma das suas promessas. Nenhuma. Então por que duvidar? Segundo Timóteo, capítulo 2, no versículo 13, nos diz que Deus é fiel. Se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Você jamais vai perder a sua salvação. Jamais. Uma vez que você recebeu o selo do Espírito Santo, quando você creu na palavra do Evangelho, esse selo jamais pode ser removido de você. A palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Como nós acabamos de ver, se nós formos infiéis, ou seja, se eu sair da igreja, se eu não dizimar nunca mais, se nunca mais eu dobrar os meus joelhos para orar, ainda assim eu serei salvo. Por quê? Porque mesmo que eu seja infiel a Deus, Ele permanece fiel. Vai ter consequências ruins na minha vida? Claro! Todo mundo que tem uma vida sem Deus, sem comunhão com Deus, vai sofrer muito mais. Vai trazer consequências terríveis para a sua própria vida. Porém, vai continuar salvo. Ah, mas e o pecado? Mas e se eu pecar? E se em um momento da minha vida eu cometer um ato de desonestidade? Se em algum momento da minha vida eu prejudicar alguém, se em algum momento da minha vida eu descumprir alguma ordem bíblica, o que vai acontecer? Eu perdi a minha salvação então? Não, claro que não. Por quê? Porque Deus perdoa. Marcos, capítulo 3, versículo 28. Olha o que Jesus disse. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Todos. Ah, mas quer dizer então que se eu mentir, ou se eu matar, ou se eu roubar, ou se eu for infiel, ou se eu fizer qualquer outra coisa, vou ser perdoado? Sim, vai ser perdoado. Já está perdoado. Jesus já garantiu o perdão do teu pecado quando ele foi pregado na cruz, quando ele derramou o sangue dele. Agora, é óbvio que não dá para escapar da consequência do pecado. Se você pecar, você vai ser salvo? Vai ser salvo. Mas a justiça vai acontecer na tua vida. A consequência do teu ato vai vir sobre você. É por isso que a Bíblia diz que aquilo que o homem planta, o homem colhe. Portanto, liberte-se de todo e qualquer medo. Que você saiba que Deus te ama. Não pelo que você faz, mas simplesmente Ele te ama de graça. Não pense que Deus te ama por causa das tuas obras. Não pense que você conquistou a sua salvação. Não. Quem conquistou a sua salvação foi Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus